Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós viemos trazer um material bacana para vocês, informativo e com a participação muito especial da nossa entrevistada, que nós vamos apresentar já já. O nosso objetivo hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre o racismo no cotidiano escolar, tá? E para isso a gente trouxe alguns dados e a nossa convidada, Cristiane, que é professora e nossa colega da comunidade escolar também. Ela é mãe de um aluno nosso da escola. Então, já virou uma grande aliada nossa, que nos auxilia em vários outros projetos também na escola, e a gente convidou, ela topou, para a gente discutir um pouquinho esse tema hoje. Então, eu sou Joana, sou psicóloga da escola. Bom, eu sou Malu, sou a pedagoga da escola, trabalho com a Joana, e a Denise que vai se apresentar agora. Orientadora educacional. A gente trabalha numa mesma sala, como uma equipe, chamada equipe de apoio, tá? E a Malu e a Joana da equipe especializada, de apoio à aprendizagem. E a orientação educacional trabalha muito com as famílias, com os alunos, e tem todo esse contexto, né, de estar passando para vocês esse tema tão importante. É um tema muito enriquecedor para ser trabalhado em família. Os pais e os filhos. E é o que a gente espera, que isso seja trabalhado em família. Então, vou pedir para a Cristiane se apresentar também. Cristiane, por favor. Olá, oi para todos e todas. Meu nome é Cristiane Castro. Como já foi dito, eu sou mãe de aluno da escola. Era mãe de 2 alunos, né? Uma aluna seguiu, trocou de escola, porque acabou o período dela, e o outro continua na escola. Sou professora também, e também sou arte educadora. Muito bem, então vou iniciar a nossa apresentação de slides, trazendo brevemente alguns dados, para depois a gente iniciar nosso bate-papo. Então, já estamos aqui, né, vendo os dados. Então, dados relevantes para se pensar o racismo no cotidiano escolar. O primeiro dado que a gente traz é um dado que trata da questão da evasão escolar. Hoje nós temos, de acordo com o IBGE, dados de 2019, que 71,7% dos jovens que deixaram de frequentar a escola sem ter concluído a educação básica são negros ou pardos, enquanto só 27,3% são brancos. Nós temos também que a evasão ela é gradativa e ela tem cor. Então, a gente vê que do 1º ao 5º ano, 95% das crianças estudam, sendo elas negras ou brancas. Já no 6º ano, do 6º ao 9º ano, começa uma disparidade maior. Então, a gente vê 90,4% das crianças brancas estudam, enquanto apenas 85,8% das crianças negras estudam. E no ensino médio, aumenta mais ainda essa disparidade, entre 79,6% dos brancos continuam estudando, enquanto apenas 66,7% dos negros continuam estudando. E a gente vê que vai aumentando, né, essa disparidade até chegar no índice que a gente apresentou anteriormente. Os jovens que concluíram as etapas de ensino também nos mostram uma diferença grande. A gente vê que 1/3 dos brasileiros entre 19 e 24 anos não concluiu o ensino médio, o que já é um dado bem relevante, né? E aí a gente vê que 44,2% dos homens negros não concluiu e 33% das meninas negras não concluiu, enquanto apenas 18,8% das meninas brancas não concluíram. Aqui tem alguns outros dados que dividem por cor e por gênero também, vocês podem observar.
que essa disparidade vai ficando maior, né, ao longo das etapas de ensino. Outro dado importante é a taxa de analfabetismo. Então, quase 10 em cada 100 negros com mais de 15 anos não sabe ler e escrever, enquanto apenas 3,6% dos brancos não sabem ler e escrever. E essa diferença fica ainda maior quando a gente pega os maiores de 60 anos. 27,1% dos negros com mais de 60 anos são analfabetos, enquanto apenas 2,5% dos brancos. Alguns outros dados relevantes são: os jovens negros passam cerca de 2 anos a menos na escola do que os brancos. O número de alunos negros reprovados é 2 vezes maior do que o de alunos brancos. Os motivos da evasão costumam ser colocados como a necessidade de trabalhar e a falta de interesse em estudar. E aí, quando a gente vê essa questão da falta de interesse em estudar, a gente tem um papel muito importante enquanto escola de se questionar o que está fazendo falta na escola para que essas crianças e esses jovens desistam da escola. Não é mesmo? Ainda mais percebendo que é uma questão gradativa. Nós, enquanto profissionais da educação básica, devemos atuar, né, muita ênfase nesse tema, né, e nessa questão, para que a gente consiga que as crianças não saiam da escola, não desistam da escola. Elas começam a desistir da escola no início. Outro dado importante é que apenas 4,3% dos professores de ensino médio se declaram negros e apenas 8,3% dos professores de ensino fundamental. É um número muito baixo, né? E aí, quando a gente vê que a criança chega na escola e ela não vê um representante, né? Alguém que o represente dessa forma, ela já começa a se sentir excluída. Aqui temos alguns dados também da realidade no DF, onde 78% dos estudantes negros estão em escolas públicas, e traz alguns outros dados também, da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio, mostrando que essa diferença existe em todas as camadas do ensino, né? Por fim, agora vamos para o nosso debate com a nossa convidada especial. Voltando, né? Meninas podem passar as perguntas. Então, Cristiane, para esse primeiro momento, né, da nossa conversa, nós temos esse questionamento para estar conversando com você. Em que situação nós identificamos o racismo no cotidiano escolar? É urgente, né, falar disso, e é preciso falar disso, né? Quando a gente identifica o ambiente escolar, se a gente fizer o exercício do pescoço, né, que eu falo com os meus estudantes do ensino médio, mas que vale para qualquer faixa etária. Se você fizer o exercício do pescoço na sala de aula, que é girar para a esquerda e para a direita, e isso agora a gente pode fazer o exercício só olhar para a tela, porque a gente está no ensino remoto, né? Então a gente vê os quadradinhos. Se a gente analisar a tela do nosso computador na escola, a gente pode contar quantos são os alunos que são negros. E isso, se a gente conversar com os alunos, a gente ainda se surpreende porque tem aluno negro que não se identifica aluno negro. Porque essa falta de representatividade é muito grande. Ainda hoje, com todos os nossos avanços, com todas as diretrizes, né, e leis que a gente tem sobre o ensino, que já veio tardia, nós temos uma lei de 2003, que foi reescrita e reelaborada em 2008 para trabalhar as questões do ensino africano, né, as abordagens de matriz africana na escola. Então, ela ganhou um novo olhar em 2008 para também trazer as abordagens das matrizes indígenas, mas mesmo assim, a gente na escola, coloco a gente, porque eu também sou professora, nós trabalhamos as questões da etnia negra
ou de descendência africana somente no mês de novembro. Parece que de janeiro até outubro a gente não fala sobre isso, mas isso é uma coisa muito cultural, enraizada na gente. Chega novembro, nós temos uma data para falar sobre as questões do negro no Brasil, na educação, no meio social, político. Isso é um dos aspectos também do racismo que está dentro do cotidiano. E a falta de representatividade. Muitas vezes o estudante não se reconhece negro, porque a própria família, por N questões, também não traz esse assunto. Existe ignorância, no sentido bem literal da palavra, do ignorar, né? Ignorar sua posição dentro da sociedade. Então, ele ignora o saber, a sua identidade, vai para a escola, não se identifica, porque na sala não tem outras crianças como ele, às vezes tem uma ou duas. Ele também não tem um professor igual a ele. E aí, então, aí a gente já começa a traçar esse caminho bem estruturado do racismo que é dentro do Brasil. E aparece no cotidiano também quando nós também não trazemos essa representatividade para os livros didáticos. As famílias que são abordadas são sempre as famílias de crianças, na sua grande maioria branca, né? Nosso modelo eurocentrado. Sendo que hoje nós já temos um grande avanço. Um elogio que eu faço à própria escola, porque eu acompanho as tarefas do meu filho, os livros didáticos, pelo menos os livros didáticos do segundo ano, tem uma diversidade cultural enorme. Sempre aparece, qualquer tema que seja ligado, né? Que a gente tem essa questão no ensino fundamental das questões temáticas, qualquer tema está sempre ligado a todas as matrizes, e principalmente a matriz africana e a matriz indígena. Mas eu percebo muito que na escola falta representatividade e falta o diálogo nos temas que sejam transversais, naqueles temas que a gente tem que abordar sobre o racismo. A gente fica ainda um pouco com medo de tocar nesse assunto, deixa para o mês de novembro, para a festividade, aí a gente fala muito sobre a comida africana, sobre os instrumentos africanos, sobre a capoeira, e parece que encerrou ali, né? Sendo que existe uma gama muito grande, se a gente for parar para pensar na construção, e eu digo construção de forma palpável e concreta do nosso país, a gente tem aí a mão negra que foi escravizada para fazer. Então, a gente tem reconhecimento da mão negra que sabia de matemática para fazer estradas, que sabia também, para além de comidas e danças e festas e rituais, sabia como integrar as próprias famílias. E a gente fica fechado num único eixo, que são as festas e as comidas típicas. E ali acaba. E quando a gente quer falar de alguém para trazer uma representatividade para a escola, a gente vai para os esportes e para algum ator e atriz, e acaba também. A gente não traz da literatura, e a gente tem exemplos na literatura. A gente não traz na medicina, e a gente tem exemplos na medicina. E é importante a gente trazer isso para a criança se reconhecer. E eu acho que esse é um papel fundamental da escola, embora perceba que a escola vem evoluindo muito nesse sentido. Porque, se for parar para pensar, há 20 anos atrás, a gente nem estaria conversando sobre isso, abrindo debate para isso, nem teria no livro didático uma família que se parecesse com um padrão, vamos dizer, mais brasileiro do que europeu, né? Então, a gente não tinha acesso a meninos e meninas negras nos livros didáticos, a gente não falava nem construía sobre histórias, não tinha nem o novembro na festividade da escola. Então, mesmo que devagar, mesmo com esse legado, se a gente for parar para pensar no sentido cultural, a gente tem o quê? Mais de 400 anos de escravidão para 100 anos de liberdade, entre aspas, né? Então, a escola, a sociedade reflete tudo que está acontecendo. E mesmo assim, a gente continua, tem um progresso, mas eu acho que precisa uma representatividade na primeira pergunta aí.
Muito bem contemplada. Excelente questionamento, muito bom. E nesse segundo momento, nós queríamos saber quais são as inconsistências que você percebe na forma como as escolas normalmente tratam a questão racial. O que você sente de inconsistente nisso? Quando a gente fala de questão racial na escola, eu acho que a gente precisa trazer um olhar sensível para que a questão racial, ela ultrapassa só a questão do excesso de melanina na pele. Quando a gente aborda a questão racial, a gente tem que falar de estruturas, de camadas que a sociedade tem. E as crianças são capazes de entender se a gente falar a partir da faixa etária, né? De uma maneira que elas consigam compreender o que a gente está falando. O racismo que a gente tem instaurado no Brasil, ele é um racismo estruturado, que ele ultrapassa a melanina. Ele vai para as questões de religares, né? Para as questões religiosas. Então, existe um racismo religioso também, e tudo isso, esses tipos de racismos, porque hoje a gente já, né, traz uma pluralidade para o racismo, eles precisam ser abordados para que o estudante compreenda e alcance que ele não vai se deparar lá fora com uma questão só. Ele vai se deparar com várias questões que envolvem o racismo, e em várias camadas. E ele também vai descobrir que o fato da melanina é importante, porque por mais que ele tenha acesso ao ensino, acesso a outras coisas, o fato dele trazer uma pele mais escura já é uma questão que o impede de, às vezes, adentrar desde da coisa palpável dentro de uma loja no shopping, sem que as pessoas fiquem olhando para ele. Quando ele prestar um concurso, vão achar que porque existem as cotas, a prova dele foi mais fácil, porque esse é um ledo engano que a sociedade traz, né? E também vão supor que ele tem benefícios, porque é isso que a sociedade, muitas vezes as pessoas desinformadas passam para as outras. Então, a inconsistência está nesse fato de que a gente precisa explicar detalhadamente o que é o racismo e quais são as... Oh, caiu. Vamos tirar um minutinho, né? Vamos esperar um pouquinho, né? Sim. Acho que podia interromper a... Não, ela já está entrando. Aqui, Caí, coisas da rede. Caí e voltei. coisas da rede, exatamente. Então, quais são as faces que eu estava falando, né? Quais são as faces que o racismo tem? É importante que a criança, a partir da idade, né, que ela esteja preparada para isso. A gente também não vai vir com termos que a criança não está adequada ainda, preparada, né, para saber. Então, a gente vai explicar de acordo com aquilo que ela pode, é capaz de entender, mas que ela saiba que existe várias faces desse racismo. E a escola está preparada para abordar todas essas faces, não apenas uma face só, como se fosse só a questão de, porque é negro e porque é branco. Existem várias questões isso aí. E isso a escola precisa se respaldar, ter pressupostos, base forte para poder lidar com essa questão. Bom, e esse terceiro momento, essa terceira pergunta, então, é como a escola poderia tratar essas questões de forma mais efetiva, mais verdadeira, mais consistente. Como que você coloca isso para nós? Primeiro, eu acho que a escola, o sistema organizacional da escola como um todo, precisa ter um olhar mais decolonial, assim. A gente necessita quebrar esse paradigma desses ensinamentos que são eurocentrados.
Não estou dizendo que a gente tem que abandonar isso, porque essa também é a nossa matriz, e a gente aprendeu assim, e a gente só ensina aquilo que a gente aprende, mas a gente precisa se reinventar e se ressignificar nessa questão de educar os nossos estudantes. A gente precisa ter um olhar sensível para que outras ideologias ou outros pensamentos têm a respeito do que é ser criança, do que é educar uma criança. E a gente vai perceber, a partir disso, que existem formas e que se trabalha numa totalidade, que se percebe a criança como um ser integral e que não é uma novidade que veio da Europa, que num pensamento afrocentrado isso já existe há muito tempo, que nós temos autores e autoras que falam sobre uma pedagogia que eles até chamam de pretagogia, porque eles estão trazendo essa questão do negro, mas que é abordado assim no sistema afrocentrado há séculos, há anos. E a gente tem por eixo, né, por foco, é sempre olhar porque a Europa está dizendo sobre educação, quem são os pensadores, quem estão desenvolvendo artigos sobre isso, enquanto que a gente tem outras filosofias de vida. Não devemos fazer fronteiras nem limites. Agora vamos parar de ver isso e vamos estudar isso. Não. Mas devemos fazer um saber entrecruzado, que é poder juntar tudo isso e aí reconstruir com os nossos estudantes esse olhar diferenciado. Porque a partir desse momento a gente vai trazer para dentro da escola autoras como Conceição Evaristo, que vai falar que toda a pedagogia é importante a partir da vivência que a criança tem. Aí a gente vai dizer, mas olha, mas Piaget já dizia isso, mas Vygotsky já falava que nós somos geneticamente sociais. Só que a gente for pesquisar, antes deles tem gente que já falava 3 séculos atrás, só que não chega para a gente o acesso a isso, não é culpa ou responsabilidade do professor, porque quando a gente aprende dentro das academias, elas ainda são eurocentradas, né? Então a gente precisa estar sempre pesquisando, porque o papel do professor é esse, né? Viver em constante pesquisa para trazer para a escola, para os nossos alunos, uma maneira de repensar. E eu acho que a partir desse momento que a gente pesquisa outras fontes, vê a história contada por outro lado, não sempre por aquele mesmo lado do historiador, daquele que colonizou, a gente consegue quebrar um pouco esse paradigma de racismo e outros tantos paradigmas que a gente carrega. Eu acho que a escola, ela consegue, a partir desse papel da pesquisa mesmo, da busca pelo conhecimento, trazer saberes outros para os alunos. E aí as crianças que têm um saber aberto e um saber entrecruzado com outro, eu penso que é muito difícil ela guardar qualquer preconceito ou ela passar adiante uma coisa dessa. Excelente, Cristiane. Muito bom. Eu acho que essa entrevista vai levar para as nossas famílias uma visão bem consistente de todo esse processo, e a gente vê o quanto é importante o ano inteiro se tratar sobre essas questões raciais, e deixar o tal do novembro, né, que é o tempo, que seja uma grande festa, né, que seja o momento de consolidar, mas que essas questões precisam ser tratadas na escola o ano inteiro. Bom, também quero agradecer, Cristiane, foi assim, maravilhoso te ouvir, e acho que, por ser um tema tão instigante também, e tão bem falado, né, por você, acho que vai ser de muita valia para todas as famílias, assim como está sendo para a gente aqui. E que, assim, que venham outras conversas, né? Outras entrevistas, eu acho que a gente pode enriquecer muito mais a nossa escola quando a gente tem
essa integração. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, gente, como que pode ser muito melhor, né, quando a gente abre espaço, né? Quando todo mundo pode se colocar, quando tudo é muito importante, quanto é importante isso, né? Mas é isso. Muito obrigada e assim, desejo muito que todas as famílias que estejam ouvindo isso possam discutir com seus filhos esses assuntos e que a gente possa ser cada dia melhor. Obrigada. Eu gostaria também, Cristiane, te agradecer por ter aceitado prontamente o nosso convite, né, por sempre colaborar conosco, e foi muito enriquecedor para nós três, né, todo esse conteúdo que você trouxe, e tenho certeza também que vai ser muito enriquecedor para as famílias. Fica então o dever de casa, para o pessoal que está em casa, de assistir, né, esse vídeo e depois não encerrar, não assistir o vídeo, né, sentar em família, conversar, debater o tema, né, eu acho que o diálogo, ele é a solução para todas essas questões, né, a gente vê nas próprias intervenções com relação à questão racial, que às vezes a gente precisa fazer na escola, né, o diálogo é a melhor estratégia, né, porque a criança, ela entende, ela só precisa que alguém explique, né, e a gente não explica, porque às vezes nem a gente entende direito, né, então é importante essa formação, tanto para nós, quanto para as crianças, quanto para as famílias. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane. Eu que agradeço e incentivo e parabenizo a escola pela iniciativa. Que bom que todas as escolas tivessem esse espaço aberto para o diálogo, para chamar todos, né? Como a gente fala hoje, para poder trazer o seu lugar de fala. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa.